Na última exposição que fizemos, falamos sobre os dois momentos que vão ocorrer na segunda vinda de Cristo. Hoje, continuando ainda nesse assunto, que tem a ver com o futuro e profecias, quero explicar sobre especificamente o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, no versículo 1 até o versículo 12, que fala sobre as águas que saem do templo. Do capítulo 40, versículo 1, até aqui no capítulo 47, versículo 12, todos esses capítulos, o profeta lá no cativeiro, ele recebe a visão de ver o templo reconstruído, a reconstrução. Então o anjo sai e vai medindo. E esse templo, o primeiro construído por Salomão, foi destruído com a queda de Jerusalém na invasão por Nabucodonosor. E o segundo templo foi reconstruído quando o povo voltou do cativeiro. Não com aquela mesma glória, mas com as mesmas funções e os departamentos e objetivos que eram determinados para a sua finalidade, o sacrifício ao Senhor e a adoração. Esse segundo templo, ele foi reestruturado, reformado pelo rei Herodes, que tornou uma construção fabulosa. Acrescentou a área do templo ali em cerca de um platô de mais ou menos 500 metros de extensão por talvez uns 300. E ali então o templo foi reconstruído, restaurado, o segundo, e se tornou uma construção fabulosa. E agora, aqui na visão, alguns intérpretes dizem que esse templo se refere ao futuro. Agora, quando Israel retornar definitivamente para a sua terra e conseguir ali construir o templo, onde, quando Cristo vier, esse templo estará pronto. Mas o que nós temos que ver, que assim como na visão do Vale de Ossos Secos, ali aqueles esqueletos que foram restaurados tinham um sentido simbólico espiritual do retorno à restauração da nação. Aqui também não se refere a uma reconstrução, porque esse segundo templo foi destruído completamente no ano 70 pelos romanos, que vai haver esse novo templo e que essas águas vão sair ali do limiar, das bases desse templo, do lado sul, como diz aqui o texto, do lado sul do altar. E essas águas vão correr, começa como um pequeno filete, uma mina, um pequeno regato que vai correndo para o leste em direção ao Mar Morto. E segundo a atualizada, ou melhor, na linguagem de hoje, mais ou menos, e também na NAA, uma distância mais ou menos de 500 metros, ele vai afundando, aprofundando. E naquela visão o profeta entrou, a água deu no tornozelo, depois nos joelhos, depois na cintura, depois se tornou um rio tão grande que não dava mais pé e ele então precisou nadar. E que nesse rio a água é uma água abençoada. De um lado e do outro das suas margens vão crescer árvores frutíferas que vão dar frutos o ano todo. E essas águas vão então desaguarem no Mar Morto, que ele não tem vida, porque é um dos mares, vamos dizer, lagos, que tem a maior densidade de sal. Ali não existe vida praticamente. Então, quando as águas desse rio que nasce ali no limiar do templo, do lado sul do altar, penetrarem o Mar Morto, as águas vão ficar saudáveis e o mar vai encher de enxames de peixes.
E nesse rio também haverá muitos peixes, onde haverá pescadores. Agora a gente pergunta, isso é literal? A conclusão mais lógica, simbólica, é que aqui se trata não desse rio literal, não desse templo literal, né? Mas tudo se refere a símbolos. Por exemplo, o templo representa aqui Jesus Cristo. E o Mar Morto, o mundo. E esse rio é o Espírito Santo, a mensagem do Evangelho, pelo Espírito Santo, na graça da nova dispensação da graça, que vai realmente servir de vida. Porque o Senhor Jesus, ele é a fonte da água viva. O Espírito Santo representa fonte de água viva. Jesus diz que quem crer em mim, então do seu interior fluirão rios de água viva. Então, que templo é esse? Esse templo aí se refere ao corpo de Jesus. Quando os discípulos estavam ali em Jerusalém, mostrando para ele, ou melhor, naquela polêmica em que os opositores estavam pedindo um sinal para Jesus, para provar, mostrar para eles, confirmar que ele era o Cristo, ele disse, destrói este templo e eu em 3 dias o reconstruirei. Então, isso foi até um argumento para acusá-lo no dia lá do seu processo de condenação e crucificação. Mas Jesus, a própria palavra de Deus aí mostra que ele estava se referindo ao seu corpo. Ao seu corpo. Então, esse templo que foi restaurado é Jesus ressuscitado. Ele diz, eu vou reconstruir esse templo em 3 dias. Ele ia ressuscitar. E a partir do momento que ele ressuscitou, ele se tornou esse templo vivo. Como o Hinos 5 lá do cantor Harpa Cristã, diz, interessante a mensagem. Ele diz assim, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. É o coro do hino. Então Cristo é esse altar. E é dele que flui esse rio da graça, da salvação, da mensagem do Evangelho, que começa ali nos primeiros anos, logo depois do Pentecoste, e vai se expandindo através da terra, até chegar a todo mundo, ao Mar Morto, que representa o mundo sem Deus e sem esperança. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida em Cristo Jesus. Então, este templo é simbólico. Não é possível que lá depois, no milênio, na eternidade, vai ter todo aquele sacrifício, sangue derramado e tanta coisa. Literalmente, é uma canseira aqueles sacrifícios ali, né? Eu dou graças a Deus que não nasci naquele período lá de tanto sacrifício, que sangue, morte. Tudo foi símbolo. Cristo cumpriu tudo isso. E ele disse lá em Lucas, né, ali no Evangelho, ele diz que a lei e os profetas vigoraram até João. A partir daí é anunciado o reino de Deus. Então, e em Gálatas, Paulo fala que a lei já passou. Então, este ritual da lei do sacrifício cumpriu-se, eram figuras que cumpriram-se na morte de Cristo, quando ele disse, está consumado. E quando ele ressuscitou, esse templo, que é o altar vivo, foi ressuscitado ou restaurado. E a partir daí essas águas correm e vai chegar o momento em que todo mundo conhecerá essa mensagem e o mundo será restaurado depois da sua segunda vinda. Então aqui é simbólico e não literal.